Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu quero falar aqui para vocês sobre um assunto que é mais ou menos uma atualidade. É o mais ou menos, mas é uma atualidade que já permeia a nossa discussão ideológica, de uma forma, até política também, de uma forma já recorrente há alguns anos, alguns muitos anos, e eu acho que cabe aqui uma avaliação típica do canal Coisa de Colecionador. Típica do canal Coisa de Colecionador. Vou tentar me manter o mais isento possível, né? Porque eu costumo dizer para vocês que em questões de opinião, a gente nunca se isenta totalmente da nossa ideologia, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de ver o mundo, nossa maneira de ver as questões sociais, as questões ambientais, as questões políticas, né? Nunca, é impossível. Tanto é que esse negócio de jornalismo imparcial, eu costumo dizer que isso é uma das maiores falácias que existe no mundo. Não existe falácia maior do que imparcialidade quando você trata de um ser humano. Um ser humano é completamente incapaz de ser imparcial. Uma máquina, sim. O computador consegue ser completamente imparcial desde que seja programado para ser imparcial, né? Porque o computador nada mais é do que um resultado de um ser humano que coloca as coisas dentro dele. Então, mas é possível você tornar o computador o mais imparcial possível, né? É possível, mas desculpa a redundância, mas ela foi meio que inevitável. Então, o que acontece? Eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que está agora num certo destaque, mas é um tema já antigo. Mas antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal, isso é muito importante para a gente. No final do vídeo, se você gostar, você bota o gostei. Se você não gostar, você bota o não gostei. Deixe no YouTube, você deixa o valeu demais, tá? Se puder com alguma contribuição financeira, o canal, a família do canal Penhorada agradece, mas não é uma necessidade, tá? E também venha para o nosso, para ser sócio do nosso clube de membros VIP, porque esses nos ajudam com peso, com força, né? E os valores são muito pequenininhos, tem a partir de R$ 3 por mês, ninguém vai ficar descapitalizado, né? Dedicando R$ 3, tá? Bom, o que eu estou querendo falar aqui? Qual é o tema? O tema aqui agora é que no Brasil, como vocês sabem, a maioria deve saber, está acontecendo a famosa COP30, né? A COP30 tal, que é um evento, acho que anual, se eu não me engano, ele é anual, ou seja, todos os anos, redundantemente, todos os anos acontece essa convenção de países do mundo para discutir os efeitos climáticos, né? Que até alguns anos atrás era chamado apenas de aquecimento global, né? O aquecimento global, nós ouvimos falar de aquecimento global durante os últimos 20 anos, mais ou menos. Eu acho que desde a virada do milênio se fala em aquecimento global, ou até talvez um pouco antes. E atualmente, como parece que o aquecimento já não é mais verdade, já não dá mais para sustentar a tese do aquecimento global, quem defende essa pauta mudou e fingiu que nunca falou de aquecimento global, que é aí que eu acho que está o grande erro, né? Você também tem que admitir quando você erra. Por mais que você tenha uma ideologia, que você esteja compenetrado, dedicado àquilo ali, o que eu acho sempre muito viável quando você luta pelos seus ideais, né? Eu sempre digo que as melhores pessoas são os grandes idealistas, porque eles nunca desistem das ideias deles, né? Mas se você até então acreditava ferozmente no aquecimento global e continua acreditando que a humanidade está fazendo mal ao planeta, está matando a natureza e que a natureza não vai ter como se recuperar. Se você acredita nisso, você minimamente tinha que admitir, olha, a gente sabe que isso está acontecendo, mas só que a consequência não será mais o aquecimento global, tá? Porque muitos cientistas, muitas empresas que se dedicam a essa medição
do aquecimento, das variações térmicas, vamos falar assim, né? Das variações térmicas do planeta Terra, eles estão comprovando que, na verdade, está havendo talvez até um resfriamento, né? Porque as geleiras, que todo mundo adorava dizer que as geleiras estavam se acabando, aí mostravam umas cenas impressionantes do gelo caindo, aquela coisa toda. E agora já existem medições bem atuais que dizem que as geleiras cresceram no Polo Norte, é onde é feita essa medição com mais frequência. As geleiras cresceram muito. A população de ursos polares, que também era um exemplo mágico, incrível, sensacional, de que nós estamos matando o planeta Terra e tal, essa também está caindo por terra, porque a população de ursos polares aumentou. Tá? E não é uma população difícil de você manter sob controle, de você continuar fazendo um monitoramento, tá? Porque são áreas muito desérticas, né? E você é capaz de localizar os ursos todos com uma certa facilidade. Então, praticamente são duas medições que são muito importantes e botam por terra completamente a história do aquecimento global. Esse pessoal que tem essa pauta, essa exigência, como é que eu posso dizer? Esse cacuete de dizer que a humanidade só serve para destruir o planeta, que o planeta era lindo e maravilhoso sem a humanidade, mas a humanidade só veio aqui para destruir tudo, não sei o que tal. Eu discordo completamente desse ponto de vista, eu acho que não é por aí. Lógico que pode ser que nós tenhamos alguma contribuição negativa para o planeta Terra. Sim, pode sim, mas ela é pontual, isso na minha opinião, humilde opinião, é pontual. Então, em determinadas áreas do planeta, nós podemos estar comprometendo o meio ambiente, sim, tá? Poluição, mas eu não acho possível que a humanidade possa afetar o planeta Terra. O planeta Terra é 1 bilhão de vezes maior do que a humanidade. A humanidade, mesmo que ela se esforce, que ela queira, ela não terá a capacidade de mudar os ciclos da Terra, tá? Não é fazer o planeta virar um jardim maravilhoso ou também se transformar num deserto, tipo Mad Max, aquelas coisas. Não. Eu acho que a humanidade não tem capacidade de fazer nem uma coisa nem a outra. A Terra tem seus processos naturais, né? Astronômicos, astrofísicos, geográficos, o que você quiser, que não sofrem grande interferência da humanidade. A humanidade é um ninhozinho de formiga enchendo o saco em alguns lugares do mundo. São pequenos ninhos de formiga incomodando um pouco, mas não tem capacidade para fazer grandes transformações, não tem. Nem para o bem, nem para o mal. Não tem. A Terra vai seguir os seus ciclos, como já houve, né? Já está documentado uma era do gelo, né? Que não se sabe dizer exatamente qual foi a origem. Alguns acreditam que houve um cataclisma, uma coisa, um acidente fortuito, né? Uma coisa inesperada que provocou, ou outros já acreditam que não. Faz parte dos ciclos da Terra, né? Da mesma forma que a Terra gira em torno do próprio eixo. E é redonda, tá, gente? A Terra é redonda, tá? E a Terra gira em torno do Sol numa elipse, tá? Esses processos também sofrem pequenas alterações ao longo de séculos, talvez milênios, mas a Terra sofre esses processos que são mais definidos pela física. A física é que pode dar algumas explicações para essas eras do gelo, eras de aquecimento, que é normal, tá? A humanidade não tem a menor capacidade de fazer ficar muito bom ou ficar muito ruim. Não tem, tá? E aí, o que acontece? Com esses eventos mundiais aí e tal, que tem um monte de interesses integrados nele, um monte de interesses, né? Muito pouco a ver com melhoria do ambiente, coisa toda, porque se você for analisar o que está sendo debatido na COP30, né? Que lá em Belém do Pará, no Rio de Janeiro, ele é interessante porque você vai ver que as pautas elas têm uma dissonância completa. O que é pautado, o que é debatido, o que é discutido, tem uma dissonância completa com várias medidas, com várias atitudes tomadas por aqueles que estão ali palestrando.
Quer dizer, o cara faz uma palestra num determinado sentido e age de outra forma completamente diferente. Da mesma forma, alguns países prometem mundos e fundos e dinheiro e não sei o quê, e na hora H acham aquilo tudo lindo, maravilhoso, batem palma, mas na hora de casar com o dinheiro, ninguém entra com um centavo, fica só na conversinha. Então, são eventos que sempre existiram, sempre vão existir, patrocinados pela ONU, mas que tem muito pouco reflexo, né, em qualquer iniciativa para reduzir os efeitos de uma poluição, digamos assim, que a humanidade produz. Aí, opinião totalmente minha, eu acho que você até pode fazer um trabalho nesse sentido, mas dentro de cada país. Cada país tem que cuidar do seu próprio quintal. Ou seja, o que meu país está fazendo de errado, que não está prejudicando o planeta Terra. Não está prejudicando. Nem os maiores poluidores do mundo, que é o caso, por exemplo, da China, que é um dos maiores poluidores do mundo, não está afetando o clima não está afetando, mas está afetando lá. As cidades chinesas sofrem muito com a questão da poluição do ar, né? A poluição do ar é uma coisa medonha, em algumas áreas da China. Também não é na China inteira. A China é muito grande, mas em algumas cidades o problema da poluição é muito grande. Então eu acho que cada um tem que fazer o seu dever de casa e tem que cuidar do seu próprio ambiente, tá? Essa pequena preleção aqui de 10 minutos é para abordar um detalhezinho além disso daí, tá? E qual é esse detalhezinho? É exatamente o que é possível você fazer para reduzir esses focos no mundo de poluição ambiental, tá? Que realmente existe, tá? E não tem nada a ver, mas não tem nada a ver com redução, com economia, com contenção de coisas. Não é. Até porque tem países que têm condições financeiras, sociais, econômicas de fazer algum combate um pouco mais intenso na sua área, no seu quintal. Tem outros países que não têm condição de fazer isso. São países extremamente pobres e que dependem de muita coisa que polui, de muita produção de energia que polui. Então isso aí já é uma inconsistência completa e absurda, tá? Mas a mentalidade que é espargida nessas COPs, nessas assembleias, nesses encontros contra, agora não é mais aquecimento global, né? Agora são mudanças climáticas, né? Antes era, estamos combatendo o aquecimento, agora estamos combatendo as mudanças climáticas, porque o aquecimento global já meio que morreu, né? Então vamos falar de mudanças, não se sabe se vai ser muito frio, se vai ser muito quente, mas a culpa continua sendo da humanidade. A humanidade continua sendo o grande vilão. O homem não presta, o homem não vale nada, a natureza é incrível, o planeta é sensacional. Esses ecochatos, né? Esses ecoterroristas chatos pra cacete, que ficam sempre com esse discursinho. Muito bem. Mas o que a gente realmente pode fazer? A gente vai continuar na mediocridade? Não, você tem que parar de usar seu carro, você tem que parar de poluir com não sei o quê, você tem que parar de produzir energia assim, petróleo, não sei o quê, e energia, não sei o quê, tem que ser a tal da eólica, né? A energia eólica, aquela é ótima. Cada hora surge uma nova energia que é ótima, que é maravilhosa, e daqui a pouco pode cair por terra e não, tá vendo? Esses ventiladores gigantes aí que produzem energia elétrica, eles têm outros problemas, eles causam outros problemas na natureza. E eu não tenho a menor dúvida que deve haver uma consequência. Não sei se é totalmente positiva, se é negativa, se é mais ou menos, mas toda vez que você busca produzir energia de alguma forma, você vai ter prós e contra. Só que quando entram os ecochatos, eles começam a dizer assim, não, isso é perfeito, é maravilhoso, não tem ponto negativo. Duvido. Tudo tem um prós e tem um contra. A questão é a gente equilibrar, a gente buscar, peraí, mas os prós são muito mais do que os negativos, né? Os contra, né? Os prós são muito maiores do que os contra. E aí, então, vale a pena investir nisso. Ou não, os contras são maiores. Então, esquece essa ideia, que essa ideia é idiota. Essa é que é a realidade. Mas tudo isso passa por uma coisa muito simples, chamada tecnologia. Tecnologia é a palavra mágica que pode contribuir para a melhoria do clima em determinadas áreas da Terra.
nós provavelmente, nós não teremos tão cedo uma tecnologia que seja capaz de, por exemplo, mudar o comportamento do planeta. Se a elipse que o planeta faz em volta do Sol vai aumentar ou se ela vai diminuir, aí nós vamos ter períodos mais frios, períodos mais quentes, eu não sei, né? Essa tecnologia me parece muito, muito distante, né? Mas temos tecnologias que podem produzir resultados muito bons em locais específicos. Por exemplo, temos um problema de poluição muito grave. Eu vou citar novamente o exemplo que eu usei anteriormente, que é o da China, porque todo mundo sabe que diversas cidades chinesas têm gravíssimos problemas de poluição. Existem outros lugares do mundo, não estou aqui para falar mal da China, não é isso, né? Mas a China é um país riquíssimo e que tem condição de investir para tentar minimizar essa desgraça que acontece em diversas cidades lá, que a poluição do ar é muito, muito pesada, porque a China não tem essas preocupações que o Ocidente tem de não poluir mais, de não usar combustíveis, de não usar energias que poluem mais o ambiente, tá? Então, o segredo está em tecnologia, em você desenvolver, dominar tecnologias que podem proporcionar alguma melhoria para determinadas áreas que estão sendo muito afetadas por uma poluição excessiva, tá? E aí, o que isso aí me lembrou quando eu falei isso aí, né? Essa mentalidade entre vamos controlar, vamos reduzir, vamos diminuir o que nós estamos fazendo, vamos reduzir o que nós estamos produzindo de errado para tentar controlar, para tentar evitar as mudanças climáticas, que agora é mudança, não é mais aquecimento global, mudança climática. Vamos economizar, vamos gastar menos, vamos fazer menos, vamos controlar. Uma coisa que é praticamente impossível, ainda mais você considerando as diversidades imensas entre um país e outro, né? As necessidades de cada um, né? E, por outro lado, você tem o lado da tecnologia, que é capaz de, sendo bem desenvolvida e sendo muito trabalhada, ela pode causar muito mais benefícios, trazer mais resultados positivos do que essa mentalidade pequena de economizar, de gastar menos, de voltar a usar bicicleta, usar cavalo ao invés de usar carro, essa coisa toda. E aí me remeteu a um assunto que eu até já comentei aqui num vídeo anterior, que me deixou muito, muito impressionado e me fez comprar os dois ônibus do Quarteto Fantástico pelo Jonathan Hickman. Tá? Já tem vídeo no nosso canal em que eu falo sobre a minha avaliação desses dois volumes, volume 1 e volume 2, e tem vídeo também que eu mostro por dentro alguma coisa, vocês terem uma ideia da arte, tal. Isso tudo tem vídeo no nosso canal. Vou aproveitar para lembrar vocês, nosso canal não produz vídeos de atualidade. Nosso canal produz vídeos que são permanentes, que são de consulta, que sempre vão ter um valor. Basta você querer saber sobre uma determinada obra, né? Muitos canais no YouTube, no TikTok, não sei mais onde, eles trabalham com atualidade, com notícia. E aí realmente os vídeos se tornam mais perecíveis, né? Você não vai querer ver um vídeo que fala de uma notícia que aconteceu há um mês atrás ou 2 meses atrás, perde valor. Mas o nosso canal não é o caso. Nosso canal trabalha, por exemplo, com esse ônibus maravilhoso aqui do Jonathan Hickman. Apesar que eu falei maravilhoso, mas eu não gosto de ônibus, tá? Vamos repetir isso aqui. Eu não gosto de ônibus, eu acho muito ruim de manusear. Acho que ele não vai sobreviver muito tempo, apesar de eu ter um cuidado enorme, gigantesco aqui, mas ele não vai sobreviver porque o peso que ele suporta é absurdo, é uma coisa completamente incrível, né? Não tem como um livro sobreviver esse peso todo. Mas vamos lá. No Quarteto Fantástico de Jonathan Hickman, tem uma passagem nesse primeiro volume aqui, mais ou menos no meio do volume, bem no meio do volume, que acaba um arco de história e começa outro, e tem uma abertura antológica nessa história, né? Vamos colocar aqui, importante também dizer o seguinte, quem é que escreveu isso aqui? Jonathan Hickman. Jonathan Hickman não é um autor conservador, não é um autor de direita, né? Pelo contrário, pelas histórias que ele conta, pela maneira como ele vem contando histórias já há bastante tempo, acho que ele começou a contar histórias no início dos anos 2000, as histórias dele têm claramente um viés progressista.
né? Mais ou menos quase todo mundo sabe o que quer dizer isso, né? O progressismo é aquela ideologia bem grande, enorme, que apoia, inclusive, abertamente essa questão do controle do clima, né? De dizer que a humanidade é culpada de tudo e que a humanidade é um vilão e o homem é um poluidor. Essa faz para dentro de um pacote de ideias, né? O progressismo é um crítico violento, feroz do comportamento humano. Eu até brinco que ali existe o foco da misantropia, né? São os misantropos, né? A misantropia, o que é? É o ódio pelo homem, o ódio pela humanidade, né? O misantropo, aquela famosa história, né? Ela baseia-se nisso, de um sujeito que não gosta do ser humano, não gosta da humanidade. Então eu costumo brincar que o progressismo é a raiz da misantropia, do ódio pelo homem, do ódio pela humanidade. O homem é culpado de tudo, é culpado das guerras, é culpado de tudo, como se a humanidade fosse, não alguns elementos, né? Lógico que nós temos elementos no mundo, né? Pessoas que não valem nada, mas isso aí não é culpa da humanidade. A grande maioria da humanidade é boa, a grande maioria da humanidade merece estar por aqui, merece conquistar espaço e uma série de coisas. Eu sou um grande defensor, eu sou o que eu antigamente chamava de humanista. Eu sou humanista, eu sou aquele cara que defende a humanidade, que reconheço muito mais resultados positivos da humanidade do que negativos. Muito mais. Nossa Senhora, eu vivi esses anos todos, sei muito bem como nós vivíamos antes, as dificuldades que nós tínhamos, e hoje em dia nós vivemos um mundo muito melhor, apesar de graves problemas, né? Que também hoje em dia nos incomodam mais, porque nós ficamos sabendo que eles existem, né? Porque lá no século passado, a gente não sabia o que estava acontecendo pelo mundo. Hoje em dia, essas coisas nos perturbam mais, porque nós ficamos sabendo do que está acontecendo na Ucrânia, em Israel, na África, e em vários outros lugares, no Oriente Médio, de uma forma geral, né? Enfim, é isso aí. Mas o Jonathan Hickman, que é claramente, em tudo que ele escreveu até hoje, ele é um progressista. Ou seja, ele tem aquelas pautas típicas do progressismo e ele, de certa forma, não deixa por pouco, não. Todas as histórias dele está totalmente enviesada, né, no sentido do progressismo. Mas ele fez aqui uma abertura no volume Fundação, no momento que ele começa a contar a história Fundação Futuro, a Fundação Futuro. Eu vou mostrar aqui só esse trechinho aqui para vocês. A abertura aqui, ó. Quarteto Fantástico, a Fundação Futuro, tá? Ele faz uma abertura aqui, são pouquíssimas páginas, deixa eu ver, são 4 páginas, se não me engano. 1, 2, 3, 4 páginas. São 4 páginas que ele faz um discurso, o Senhor Fantástico faz a abertura de um evento chamado Singularidade, em 2011, no Golden, cidade Golden, né? No estado do Colorado, tá? E a arte nem é essa coisa toda, é uma arte bacaninha, mas não é uma arte sensacional. Mas o discurso do Reed Richards aqui, na minha opinião, é um libelo espetacular sobre esse assunto todo que eu falei até agora aqui. Ele faz aqui, na minha opinião, um belíssimo, espetacular resumo do combate a essa mentalidade que achata tudo, que nivela por baixo, que pensa pequeno, pensa muito pequeno, e ao invés de pensar grande, em pensar mais, em pensar melhor, e não em ficar o tempo todo naquela mediocridade da economia, da contenção. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Na medida do possível, eu vou ler. Olha aqui, ó. A abertura está aqui, ó. Não é uma cena de ação, não tem aventura, é um discurso na abertura desse evento chamado Singularidade, o nome já é bem legal, né? Em 2001, no Golden, Colorado. Então entra um apresentador, né? Um hostess, um host, né? Hostess é feminino, né? Um host, um apresentador, né? E encerrando a conferência Singularidade deste ano, encerrando, eu falei que era na abertura, né? Não, mentira. Encerrando, né? Encerrando a conferência Singularidade deste ano, quem melhor para nos dar as despedidas do que o fundador deste fórum?
e um verdadeiro titã da ciência moderna, tá? Que, na minha opinião, o maior titã da ciência moderna da Marvel é o Tony Stark, tá? Mas o Reed Richards, não resta dúvida, é um gênio absoluto, sensacional. Por favor, uma salva de palmas para Reed Richards. Muito bem. Aí ele entra em cena e começa. Obrigado, Robert. E pensar que tudo isso começou com 30 pessoas numa salinha pequena. Agora, vejam só quantos nós somos. O auditório lotado, né? Muita gente mesmo, tal. Quanto a esta conferência, quando essa conferência começou 10 anos atrás, eu imaginei um lugar onde as maiores mentes de uma geração pudessem se reunir e não só examinar os problemas que atualmente nos desafiam, mas também contemplar de maneira ativa o futuro. Traçar a direção que a humanidade deveria seguir e corajosamente rumar nesse sentido, né? Em suma, fazer e, em seguida, responder as perguntas mais difíceis. Virei a página. Desta forma, eu quero reconhecer o mérito de Jennifer Walters por seu discurso de ontem. Jennifer Walters é a mulher Hulk. E ela está aqui, bonitona, aqui de perna cruzada, maravilhosa. Tá? Que é a mulher Hulk, que a gente sabe que ela é advogada, né? É advogada. E aqui ela está como mulher Hulk, não está nem como Jennifer Walters, ela já está como mulher Hulk, porque ela praticamente, né? Ela nunca escondeu, é uma personagem que sempre revelou identidade secreta, não tem identidade secreta, né? Sua palestra, os eminentes dilemas morais e jurídicos da engenharia genética, humanidade sinteticamente criada, propriedade ou pessoa. É um debate muito interessante, né? A engenharia genética produz uma série de consequências que podem ser muito positivas ou muito negativas, né? Isso aí é uma faca de dois gumes, né? Ela expôs o tipo exato de antevisão para a qual esta conferência foi concebida. Bateu palma para ela, né? Infelizmente, olha ele agora, o mesmo não pode ser dito para o restante de vocês. Porra, eu se tô lá na plateia, me levanto e vou embora, porque, porra, o cara vai acabar comigo e com a competência do Reed Richards, né? O discurso do Dr. Chang, abordando o infinito, o sonho de uma vida de energia neutra, repetindo, abordando o infinito, o sonho de uma vida de energia neutra, uma energia que não causa problema para ninguém, né, tal. Foi um tour de force para a ideologia neoludita. Oh, meu Deus! Isso é sensacional, eu vou até ler de novo. O discurso do Dr. Chang, abordando o infinito, o sonho de uma vida de energia neutra, foi um tour de force da ideologia neoludita. O que ele quer chamar? Bom, tour de force. Tour de force é um esforço gigantesco, tá? É uma expressão francesa para você fazer um esforço descomunal para alguma coisa. Então, tour de force. Muito bem. E ele fala ideologia neoludita. Eu fui até consultar no dicionário para falar para vocês a definição do neoludita, né? Do neoluditismo, dos neoluditas. Ele diz a seguinte: um neoludita é uma pessoa que se opõe à tecnologia moderna e ao consumismo, defendendo uma vida mais simples e questionando os impactos sociais e ambientais da tecnologia. Ou seja, além de ser um inimigo da humanidade como um todo, ele é um inimigo da tecnologia. Ele acha que a tecnologia é um mal terrível que nós temos que voltar no tempo, para a época de plantar e colher, aquelas coisas todas, talvez até para a idade da pedra, para a idade das cavernas, não sei, né? Mas bem. Então ele fala aqui o tour de force para uma ideologia neoludita, de pessoas que odeiam a tecnologia. Imagina, numa conferência dessa, né, com gênios da tecnologia, alguém chegar lá e fazer um discurso desse, né? Política. Aí ele termina, né? Ideologia neoludita. Política se fazendo passar por pragmatismo.
Ou seja, você fica fazendo política ao invés de você analisar as coisas dentro da frieza da tecnologia, das possibilidades tecnológicas, né? E ele continua. E você? Ele aponta o dedo. Thomas, a tese do Thomas. A responsabilidade social da ciência, 2 pontos, sempre tem isso, né? 2 pontos, essas teses são maravilhosas. A suspensão necessária das missões espaciais tripuladas numa recessão global. Vou ler de novo porque todas essas teses acadêmicas, né, são muito pedantes, muito complexas, eles não conseguem nunca ser sintéticos, eles nunca conseguem usar uma expressãozinha pequena. Não, a frase tem que globalizar todas as ideias maravilhosas que eles têm para expor. Então vamos lá, vou ler de novo. E você, Thomas, a responsabilidade social da ciência, 2 pontos, a suspensão necessária das missões espaciais tripuladas numa recessão global. Quer dizer, ele quer dizer, não vamos fazer mais porra nenhuma, nada de mandar a missão espacial, que isso é perda de tempo, existe uma recessão global, não vamos mais gastar com isso daí. Aí ele termina o Senhor Fantástico, né? Tremendamente decepcionante. Tá. Eu passei o fim de semana me indagando, enquanto perambulava atordoado, o que aconteceu aos grandes homens e mulheres que ajudaram a definir o legado deste lugar. Eu passei o fim de semana a me indagar, enquanto perambulava atordoado, o que aconteceu com os grandes homens e mulheres que ajudaram a definir o legado deste lugar. A decepção completa dele, né? E então, a noite passada, eu me dei conta. Na noite passada, ele se deu conta. Vocês envelheceram. Gente, isso é um soco no estômago desses caras, né? Até aqui, no fim da história humana, estamos sentados à beira de um tempo de transformação. Nunca vivemos tanto, comemos tão bem. Olha o que eu estava falando no início do vídeo, tá? Nunca vivemos tanto. A expectativa de vida no século passado era 60 anos. Eu estou falando dos países, né, razoavelmente desenvolvidos. Não estou falando dos países mais miseráveis e mais pobres, que a situação é completamente diferente lá, tá? Mas nos países ocidentais, razoavelmente, a expectativa de vida pulou de 60 anos para 80 anos. E já deve estar pulando para 90 anos, tá? Nunca vivemos tanto, comemos tão bem e possuímos tantas coisas. Olha a tecnologia que nós temos hoje em dia. Quem não tem a porra de um smartphone no Brasil hoje em dia? Todo mundo tem. Às vezes até mais de um. Nós somos mais avançados do que qualquer espécie que já transitou pela Terra e agora, com nossos ímpetos de Prometeu verdadeiramente liberados, Prometeu aquele deus, né? O famoso deus grego que trouxe o fogo para os homens, né? A mitologia acha que imagina que existe um deus que chegou e entregou o fogo para os homens, e o fogo foi a primeira grande tecnologia do mundo. Com o fogo, a humanidade deu um salto de qualidade, um salto tecnológico. Logicamente, estou falando lá da idade da pedra, né, gente? Não estou falando agora, né? Mas tudo bem. Nós somos mais avançados de qualquer espécie que já transitou pela Terra, e agora, com nossos ímpetos de Prometeu verdadeiramente liberados, estamos diante do precipício das maravilhas científicas que vão nos arremessar milênio adentro. Então ele é um visionário, ele é um futurista, ele é um primeiro momento que eu vejo o que é um progressista no sentido da palavra, no sentido da semântica, um progressista, alguém que quer imaginar o futuro cada vez melhor, cada vez mais poderoso e com muito investimento, com muita inteligência, né? Então ele estamos diante do precipício, ele faz um trocadilho aí, né? Das maravilhas científicas que vão nos arremessar milênio adentro. Nossa, mais positivista, né? mais acreditando na humanidade é impossível. Apesar de tudo isso, o que se evidenciou aqui sugere que a maioria de vocês, mais do que nunca, está pessimista com o nosso futuro. Vocês temem o amanhã. Caraca, né?
Ao longo do dia, meu choque com essa mentalidade tornou-se decepção e, por fim, raiva. Ao longo do dia, meu choque com essa mentalidade tornou-se decepção e, por fim, raiva. E ele continua. Principalmente por causa de pessoas como o senhor Dr. Clark. Vem a tese do Clark agora, tá? 1 bilhão, 2 pontos, tem sempre isso, né? O número perfeito para a população humana. A tese do cara é limitar a humanidade em 1 bilhão. Não, a humanidade não pode ter mais do que 1 bilhão porque não pode. Acabou. Vai destruir tudo, vai acabar com tudo. É a visão estreita de um moribundo. Preservar tudo. Fazer o que for necessário para aguentarmos um pouco mais. Olha o que ele fala aqui, gente. 1 bilhão, o número perfeito para a população humana. É a visão estreita de um moribundo. Preservar tudo. Fazer o que for necessário para aguentarmos um pouco mais. A mediocridade, nivelando por baixo, rebaixando tudo. Esse é o discurso de um covarde, Douglas. O Douglas Clark lá, né? Então, o futuro do homem não se trata de 1 bilhão de nós lutando por recursos limitados num planeta prestes a se extinguir. O futuro do homem não se trata de 1 bilhão de nós lutando por recursos limitados num planeta prestes a se extinguir, mas de 1 trilhão de seres humanos ocupando uma galáxia inteira. Nada mais adequado para o Senhor Fantástico, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que para qualquer um de nós, né? O nosso ideal não pode ser, vamos limitar a humanidade, não. Vamos expandir, vamos colonizar outros planetas, outros satélites, vamos avançar, não retroceder e nem minimizar. Não. O futuro do homem não é aqui, é lá fora. Por quê? Esse é o nosso novo horizonte. Porque é o que vem a seguir. Porque é o que vem, é o nosso novo horizonte, é porque vem a seguir. É o futuro. Hoje, sobre este palco, eu me faço perguntas. Quero ser Magalhães? Quero ser Colombo? Quero ser Cousteau? Quero ser Armstrong? Ou quero ser vocês? Gente, isso até me arrepia. Sincero com vocês, me arrepia. Hoje, sobre este palco, eu me faço perguntas. Quero ser Magalhães? Quero ser Colombo? Cousteau? Ou Armstrong? Ou quero ser vocês? Sempre chega um momento em que cada geração perde toda a sua utilidade. Um momento em que cada geração perde toda a sua utilidade. E deve abrir caminho para uma nova fornada. Aposentou todo mundo, né, gente? E é com base nesse entendimento que eu me desligo dessa associação. É com base nesse entendimento que eu me desligo da associação. Olha aqui. Eu vou mostrar para vocês a cara dele aqui. Ó. E termina. Porque há uma chama ardendo em mim, a chama da descoberta. Eu não voltarei à caverna por ninguém. Isso aqui se chama pausa dramática. Pausa dramática, gente. Pausa dramática. 4 páginas que eu gostaria de fazer um pôster com ela e pendurar na minha parede, se eu tivesse parede para pendurar alguma coisa. Mas tudo bem, um dia eu vou ter. Fazer um pôster com essas 4 páginas e lembrar para todo mundo, para a humanidade inteira, qual é a mentalidade que tem que nos guiar. Não a da mediocridade, não do nivelar por baixo, não do pensar pequeno, não do, sei lá, sabe, igualar todo mundo. Não, pelo contrário, destacar cada um ter o seu mérito, a sua competência, o seu talento reconhecido, dado oportunidade para que cada um de nós possa contribuir para um futuro muito melhor, que não está mais contido nem no planeta Terra.
O planeta Terra ainda tem muita coisa para ser explorada, muita coisa. Muitas terras, tem os mares, tem muita coisa para nós explorar. Tem os céus, né? Os céus também podem ser muito bem explorados por tecnologias melhores, né? Quem sabe nós não vamos criar cidades flutuantes qualquer dia desse. Isso eu não duvido, isso não está longe. Cidades submarinas, isso eu não duvido, isso não está longe. Terras que hoje em dia são completamente improdutivas nos polos, nos desertos e daqui a pouco se tornarem locais maravilhosos. Isso eu não duvido, isso é a tecnologia, isso está para acontecer. Mudar o ciclo do planeta Terra, bom, isso não sei, né? Algum dia, quem sabe. Mas no momento não. Mas o discurso do Reed Richards, aqui na boca do Jonathan Hickman, ou o discurso do John, melhor ainda, né? O discurso do Jonathan Hickman na boca do Reed Richards é uma coisa assim brilhante, extraordinária e que resume todo o meu pensamento. Eu me sinto extremamente representado, tá? Pela voz do Jonathan Hickman, nesse momento, que eu não sou muito de acordo com as opiniões do Hickman, não. Mas nesse momento, o Hickman, em 2011, foi absolutamente brilhante, impecável e sensacional. Eu tiro o meu chapéu para esse discurso que o Jonathan Hickman escreveu para o Reed Richards, para o Senhor Fantástico, em Quarteto Fantástico, Jonathan Hickman, volume 1. Tá bom, gente? O vídeo ficou longo, mas o assunto é um assunto muito extenso e cabe muito debate, muita discussão. Eu espero ter dado alguma contribuição pequenininha, mas ter dado alguma contribuição. E na verdade, nem a contribuição nem é tão minha, muito mais do Jonathan Hickman, né? Mas é importante que a gente destaque esses momentos para todo mundo, porque é você usar um meio pop, uma cultura pop, uma cultura de geeks e nerds, para deixar uma mensagem retumbante, uma mensagem que pode ecoar o resto da vida para a gente. Porque esse discurso do Reed Richards, que foi feito lá em 2010, mais ou menos, já era válido antes dele ser proferido, dele ter sido escrito, ele já era extremamente válido e provavelmente ele vai durar por 1 milênio, porque ele é extraordinário, esse discurso que o Jonathan Hickman escreveu para o Senhor Fantástico, o Reed Richards, aqui no Quarteto Fantástico de Jonathan Hickman. Tá bom, gente? Chegou até aqui, você bota o gostei, não gostei, você se inscreve no canal, faz os seus comentários, compartilha esse vídeo eu acho fundamental compartilhar, gente, falar com a garotada, o pessoal mais novo aí e tal, e botar esse assunto para a gente debater através de um cara que é progressista, tá, gente? Jonathan Hickman é um progressista. Ele pensa muito parecido com esses ecochatos. Mas aqui ele não quis saber, não. Ele chutou o balde dessa mentalidade pequena que despreza a humanidade e acha que tem que preservar tudo. Não é nada disso, não. A gente tem que pensar grande, pensar para frente. Até a próxima.